Começou ontem, oficialmente, a campanha eleitoral no Brasil. Lula lidera a corrida buscando ampliar a sua vantagem com alianças com pequenos partidos, com a intenção de ganhar no primeiro turno. Bolsonaro vem em segundo lugar com um apoio importante ainda, se considerado o desastre socioeconômico de seu governo. A terceira via não dá sinais de levantar voo, apesar do apoio mediático, indicando o caráter plebiscitário dessa eleição. Muitos setores que antes votaram contra o PT e que ajudaram a derrubar o governo Dilma, hoje estão apoiando a candidatura de Lula, inclusive com a intenção de isolar qualquer tentativa de Bolsonaro de fazer alguma aventura golpista. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Mais uma vez nos enche de responsabilidade, de muito orgulho também, de, através da Telesur, poder informar ao grande público latino-americano sobre esse Brasil sempre em transe, cheio de enigmas, cheio de desafios, complexos desafios do Gigante do Sul, que precisa de entrar num outro rumo até para fortalecer e retornar à linha da integração latino-americana. E para nos falar da conjuntura brasileira, cheia de avisos enigmáticos também, cheia de ameaças à democracia, hoje, em plena corrida eleitoral, nós temos aqui hoje o que eu considero um dos mais lustros jornalistas brasileiros latino-americanos, que é José Arbex, de uma trajetória muito ligada aos movimentos sociais, tem uma experiência fantástica de correspondência internacional, já teve pela Europa, pela Rússia, andou pelo mundo inteiro, e hoje também é diretor de uma das mais respeitadas faculdades de comunicação da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e dou as minhas boas-vindas. Seja muito bem-vindo, José Arbex, aqui à Telesur. Ô, Beto, muito obrigado pelo convite, fico honrado de participar e já aviso os telespectadores teus aí que tem um certo exagero, né? Mas muito obrigado pela oportunidade. Zé Arbex, essa ameaça que o Bolsonaro está fazendo de que não vai respeitar o resultado eleitoral, isso é para valer? Há condições para isso? Quer dizer, muitas vezes na história os golpes são dados por setores muito minoritários e vingam muitas vezes. Mas agora, o que você acha? Olha, eu não acredito em nada disso aí. Eu acho que o Bolsonaro não tem uma base social suficientemente forte e coesa para impor a vontade dele. Eu acho que o imperialismo, mesmo o capital financeiro que no início apoiou o Bolsonaro, apoiou as políticas neonazistas do Bolsonaro, o capital financeiro ele tem necessidade de ordem, de uma certa ordem, de uma certa estabilidade para fazer os negócios. E o que nós temos assistido ultimamente é um distanciamento da FEBRABAN, Federação dos Bancos do Brasil, em relação ao Bolsonaro, um distanciamento da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em relação ao Bolsonaro, e a avaliação que os movimentos sociais têm feito aqui no Brasil é de que isso se deve a um ambiente de total desestabilização de todas as instituições, descrédito das instituições, desmoralização, inclusive das Forças Armadas, que nunca foram tão aviltadas e achacalhadas como estão sendo ultimamente, pelo seu envolvimento, o envolvimento de oficiais em processos de corrupção, em processos de descontrole da circulação de armas pelo Brasil, a maneira como o setor das Forças Armadas estão tratando a expulsão de povos originários da Amazônia para beneficiar o garimpo, enfim, está um desmantelo generalizado e essa desordem, esse caos não interessa para o capital financeiro. Então, mesmo o capital financeiro está completamente descontente com aquilo que o Bolsonaro está fazendo. Essa é a impressão que a gente tem. Quem é que apoia o Bolsonaro hoje? Quem apoia o Bolsonaro hoje são os cachorros hidrófobos deles, cachorro louco, são malucos,
lançaram um partido outro dia. Então, nós temos uma certa base bolsonarista, que é uma base completamente alucinada e que está fora de controle. Agora, isso aí é suficiente para sustentar um golpe? Eu acho que não. Eu acho que eles vão fazer barulho, acho que eles vão praticar atos de extrema violência, como já estão praticando, como o assassinato outro dia daquele rapaz do PT lá em Foz do Iguaçu, aquele delegado do PT. Então, acho que eles já estão praticando atos de barbárie, mas isso não é suficiente para sustentar um golpe, na opinião minha e de várias lideranças de movimentos sociais. Nós acreditamos que um golpe se sustente hoje, não. O que você avalia dessa aberração constitucional que foi a aprovação dessa proposta de emenda constitucional das benesses, né? Distribuindo dinheiro do Estado, né? O uso da máquina estatal de forma indecente. Muda-se a Constituição para um período de poucos meses, para uma campanha eleitoral. Isso traria resultados para o Bolsonaro? As pesquisas poderiam ser alteradas em relação a isso? Eu acho que não substancialmente. Não significa que ele não possa ter um ganho marginal com isso. Eu acho que ele pode ter um ganho marginal com isso. Mas eu não acho que isso muda substancialmente o quadro em que ele é francamente perdedor. Eu acho que ele já sabe disso. Na minha opinião, todos os atos do Bolsonaro, os atos recentes do Bolsonaro, são atos de um cara que está em desespero. Ele sabe que ele vai perder as eleições. Outro dia ele declarou, por exemplo, que ninguém vai prender ele porque ele vai matar e vai acontecer e vai não sei o quê. Eu acho que ele já está vendo, inclusive, para que país ele vai. Não sei para onde ele vai pedir asilo. Estou falando na Hungria, não sei para onde que ele vai, esse cara aí. Mas eu acho que ele sabe que ele vai perder. A minha opinião é essa. Eu acho que ele sabe que ele vai perder, não tem base social para dar um golpe. E eu acho que essas atitudes são de desespero. Eu não vejo como atitude de força. Pode ter um ganho marginal? Pode ter um ganho marginal. Eu acho que uns 2, 3 pontos percentuais aí, ele pode ganhar com essa história aí, porque o preço da gasolina está baixando, está tendo um certo aumento do emprego, algumas famílias vão ser beneficiadas por esse escândalo aí, mas eu acho que isso não altera a memória da população, e isso também está sendo visto por uma boa parte da população como uma medida eleitoreira. O povo não é bobo, o povo sabe disso aí. Então, eu acredito que não vai mudar substancialmente. E com relação ao comportamento do grande meio de comunicação oligopólico, a Rede Globo, porque a Rede Globo apostou no Bolsonaro em 2018. Ela sempre foi contra o Lula, contra o PT, contra qualquer candidatura. Foi contra Getúlio, foi contra João Goulart, foi tudo, contra tudo. Agora, existe uma situação em que a TV Globo está um pouco assim, porque no dia 5 tem a renovação da concessão. Bolsonaro ameaça não renovar a concessão da TV Globo, mas, ao mesmo tempo, a gente pode perguntar, será que eles fariam um novo acordo com chantagens pelo meio? Olha, o que não vai faltar é chantagem. Isso daí. Agora, tem um dado aí que a gente estava conversando um pouco antes do programa começar, que é a questão da tecnologia 5G. Que a China é a grande potência do 5G hoje no mundo, está 10 anos à frente dos Estados Unidos no controle da 5G. E o Bolsonaro, ele tinha uma grande missão dada pelo Trump, lá, pelo guru dele, ele débil mental lá, o Trump. O Bolsonaro tinha uma missão: impedir que a China entrasse com 5G no Brasil. E ele fracassou. A China vai entrar com 5G, até por imposição da sua força tecnológica, e o Bolsonaro, por conta da missão dada pelo Trump, comprou o pau com a China. Muito bem, a China vai entrar com 5G e a China vai vender a tecnologia 5G para parceiros brasileiros. A Globo é uma parceira potencial da China. Bom, então a Globo agora está de um lado assim. Se ela ficar com a China, ela vai estar contra o Bolsonaro. Se ela ficar com o Bolsonaro, ela vai estar contra a China.
Só que ela precisa da China e precisa do Bolsonaro. O que ela vai fazer, eu não sei. Agora, que vai sobrar chantagem aí, que vai sobrar ameaça, que vai sobrar propina para tudo quanto é lado, suborno, toda espécie daquilo que a gente já sabe que a burguesia faz, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Eu não sei qual vai ser o resultado geral disso, mas que vai rolar coisa feia, vai. Agora, a Globo ainda alimentaria uma esperança, uma ilusão em apostar numa terceira via, seria a Simone Tebet, a candidata da boiada. Você vê a possibilidade dela crescer? Não, nenhuma. A Simone Tebet, o próprio MDB já declarou apoio ao Lula, setores do MDB, Renan, eles estão com o Lula. O negócio, quem vai apoiar a Simone Tebet, mesmo dentro do MDB? O Temer? O Drácula? O Drácula? Eu acho que o problema é o seguinte, o problema é que o Brasil está numa situação seríssima, existem 30 milhões de pessoas passando fome, existe desespero na rua, as pessoas estão completamente desorientadas, tem um clima de desesperança total na população, descrédito, as Forças Armadas estão nesse lodo que todo mundo está sabendo e tal. E tem um cara que é um gênio. Gosta ou não dele, tem um cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que é um gênio. O Lula é o seguinte, meu amigo. O Lula... Você pode não apoiar o Lula, tudo bem. Você pode não gostar do Lula, ok, tá certo. Você não gosta do Lula, você não apoia o Lula, tá tudo certo, tá bom. Agora, o cara fica 600 dias na cadeia. Sai da cadeia, circula pelo mundo, é recebido como chefe de Estado em Paris. Faz um comício para 500 mil pessoas na Praça de Maio, em Buenos Aires. Conseguiu até unir o peronismo, né? Ele conseguiu unir o peronismo, meu. Agora a gente vê, quando eu vi outro dia o Geraldo Alckmin no assentamento do MST. Você pensa, tudo é possível. Eu falei, o Lula é do cacete. O Lula é qualquer coisa. O Lula. Então, eu acho que se fosse algum outro candidato que não o Lula, talvez até uma terceira via pudesse emplacar, não sei, talvez o Ciro Gomes, não sei. Mas tendo o Lula na frente, eu acho muito difícil alguém conseguir, nessa altura do campeonato, tirar do Lula a representação da nação, da esperança nacional. Eu acho que a FEBRABAN já percebeu isso, o Fiesp já percebeu isso. Quem é que vai tirar isso do Lula? Eu não vejo. E notem, eu estou falando isso como alguém que não necessariamente apoia, eu apoio, mas não necessariamente apoio o Lula. Eu estou falando isso como um observador neutro. Não dá para você negar isso. Como é que você vai negar isso? Quer dizer, é um dado objetivo da conjuntura. O Lula hoje, na conjuntura, é o cara que representa as aspirações nacionais de um Brasil melhor. Não tem outra alternativa. Estamos aqui conversando com o jornalista José Arbex. Tem uma vasta experiência no jornalismo internacional, jornalismo alternativo, no ensino de um jornalismo que seja questionador, cidadão, transformador. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no Latitude Brasil. Voltamos já para continuar esse bate-papo. Até!
Latitude Brasil hoje conversando com o jornalista José Arbex, ele que passou pelas redações dos grandes jornais brasileiros, foi correspondente internacional, fundou vários órgãos de imprensa alternativa, como Caros Amigos, Brasil de Fato, e hoje se dedica também, além de ser escritor de vários livros, também se dedica hoje ao ensino do jornalismo sob uma outra perspectiva transformadora. Arbex, o Brasil está numa conjuntura muito estranha, né? Porque o mundo vê aí, está sendo sacudido pelo conflito da Ucrânia, Rússia-Ucrânia, a OTAN levou uma postura muito, digamos, irracional, mas também a esquerda europeia meio que se perdeu, né? Afastando-se da defesa de um programa de transformação verdadeiramente de esquerda e está sendo, de alguma maneira, capturada por algumas ideias vagas de uma democracia liberal que encanta alguns partidos de esquerda. Você acha que o Brasil encontrará condições para empreender, no caso de uma vitória do Lula, um processo de recuperação do protagonismo de Estado, de políticas sociais mais favoráveis às massas, de fortalecimento do movimento sindical outra vez? O que você acha? Olha, você tocou em vários pontos aí que são verdadeiros terremotos geopolíticos, né? Primeiro que, na minha opinião, nunca houve um conflito entre Rússia e Ucrânia. Houve um conflito entre Rússia e OTAN. E OTAN, Desde o perfeitamente. começo, desde 2007, o Putin está avisando: não tentem fazer da Ucrânia uma base da OTAN, porque se tentarem, nós não vamos permitir. Correto. E os Estados Unidos, liderando a OTAN, promoveram o cerco à Rússia desde 1998, com várias ondas de expansão da OTAN rumo à Rússia, cercaram completamente a Rússia, a cereja do bolo seria a Ucrânia. Quando tentaram incorporar a Ucrânia, esse foi o ponto limite. Não vai incorporar a Ucrânia. E aí nós vimos o que aconteceu. Hoje, a Europa inteira está de joelhos. Já existe um processo de racionamento de energia na Alemanha. Já está faltando comida, faltando suprimentos em vários supermercados na Inglaterra. O preço do gás e do petróleo está indo para as alturas. Existe uma economia, uma inflação já fora de controle na Europa. Está todo mundo se colocando em questão se vale mesmo a pena ou não prosseguir essa aventura. Quer dizer, então, os países europeus que, mesmo sendo dirigidos por uma esquerda acovardada, que se curvou ao Biden, por líderes apatetados como Macron, que também se curvaram ao Biden, hoje está ficando muito claro que a situação é insustentável. E o próprio Zelensky agora está sendo queimado. Outro dia surgiu um artigo no New York Times do Friedman, Thomas Friedman, que é um amigo pessoal do Biden, já dizendo que o Zelensky não é de confiança, que o Zelensky não... já tem estão fritando o corrupção, Zelensky. Já tem estão fritando o roubalheira. Zelensky. Nós poderíamos pensar que o Brasil, se com Bolsonaro ele não pôde se afastar nem da China nem da Rússia, Bolsonaro, que é hostil à China e Rússia, não conseguiu afastar, não tirou o Brasil dos BRICS. Num eventual governo Lula, essa relação vai ser muito mais consolidada, dá para prever isso? Muito mais coordenada? Eu creio que é inevitável isso daí, porque o Brasil vai continuar fornecendo alimentos, vai continuar fornecendo matéria-prima e vai precisar de dinheiro para infraestrutura. Quem tem isso daí hoje? É a China. Quer dizer, a China é o nosso maior parceiro comercial hoje. Não são os Estados Unidos, é a China. E a China tem todo o interesse em aprofundar essa... Mas nós não temos que pensar também numa política de recuperação da industrialização, que foi na era Vargas e que parou nos anos de submissão ao rentismo. Hoje, as nossas exportações são bastante primarizadas, né? Isso é muito ruim para o Brasil. Eu acho que se alguém tem a possibilidade de fazer isso, são os BRICS. De investir nesse setor aí e de dar para o Brasil alguma chance de ter acesso a reservas, a fundos, a dinheiro, investimentos, que permitam essa nova alavancagem de um processo de crescimento
industrial. São os BRICS, não são os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje não vão fazer, nunca fizeram, aliás, né? Quer dizer, na verdade, se você for observar as condições em que foi feita a Companhia Siderúrgica Nacional pelos Estados Unidos, foram condições aviltantes. Nunca foi. As condições que o Vargas estava negociando com o nazismo, em termos puramente econômicos, eram mais interessantes para o Brasil em termos puramente econômicos, por favor. Ninguém vai sair por aí falando que eu estou defendendo o nazismo. Não. Mas as condições oferecidas pela Alemanha para impulsionar a industrialização do Brasil eram muito melhores do que as condições oferecidas pelos Estados Unidos. Então, não é da política externa dos Estados Unidos investir no desenvolvimento real da infraestrutura de nenhum país. Se alguém tem chance de fazer isso, são os BRICS. Então, eu acho que sim, o Brasil, inclusive em nome de um crescimento orgânico, industrial para o próximo período, isso aí vai ser feito via BRICS ou não será feito. Não vai ter como. Agora, você... Pois Sim, não. pois não. Não, pode falar. Não, o que eu ia perguntar é, porque tudo indica pelo seu raciocínio, que é muito claro, é que você vê uma saída, né, para o Brasil se coordenando com um novo cenário que está surgindo, inclusive a partir do conflito na Ucrânia, quer dizer, está havendo um redesenho, né, um caminho para um mundo multipolar outra vez, né, valorização do rublo, desvalorização da circulação do dólar e muitas, na Eurásia, por exemplo, cada vez menos a circulação do dólar. Então você vê também que isso poderia se refletir numa condição para o Brasil novamente impulsionar a integração latino-americana? Sim, aí eu parto daquilo que diziam o Gramsci e o Trotsky, né? Pessimismo quanto ao presente e otimismo quanto ao futuro, porque aqui nós temos duas alternativas, na verdade, né, no cenário mundial. Uma alternativa é o imperialismo vai por tudo ou nada, nós vamos ter uma hecatombe mundial. Lá em Taiwan, nós chegamos perto disso, com o conflito entre Estados Unidos e China. Na Ucrânia, a coisa está do jeito que está, e a Europa está colocada de joelhos. Então, um cenário é a hecatombe mundial. O outro cenário é os Estados Unidos sendo obrigado a conviver com um mundo multipolar. Eu aqui só estou considerando a hipótese de um mundo multipolar, porque eu estou deixando de lado a hecatombe mundial, porque a hecatombe já vamos ter hoje à noite o Flamengo e o Corinthians aí no Rio de Janeiro. Mas essa é local só. Essa é local. Nem vou ver o jogo, estou com medo de ver o jogo, vou ver depois. Então, eu estou descartando a hipótese de um desastre mundial que vai acabar com tudo. Isso aí deixa de lado, porque isso aí não conduz a nada. Então, eu estou achando que no mundo, nós estamos sentindo vamos dizer assim, nós estamos sentindo as dores do parto de um novo mundo multipolar. Quer dizer, nós estamos no meio desse parto aí. E esse parto vai provocar dores, vai provocar... É doloroso, né? É doloroso, vai provocar problemas. Aliás, se o mundo unipolar foi construído com invasões, guerras, sangrentamente, o mundo multipolar não será com súplicas, gentilezas e flores só, né? Tem que ter alguma energia nisso. Agora, a própria esquerda brasileira, eu acho que se perdeu muito nessa história, porque, por exemplo, eu vi setores da esquerda brasileira acusando Putin de ser imperialista. Mas vem cá, escuta, tudo bem, eu não gosto do Putin. O Putin eu acho que ele é autoritário, ele é homofóbico, tudo isso aí. Agora, como é que você vai chamar um país de imperialista cujo PIB é menor do que o PIB brasileiro? O PIB da Rússia é menor do que o PIB do Texas. Como que um país com um PIB menor do que o Texas, um PIB do tamanho do PIB brasileiro, pode ser chamado de imperialista? Onde que definição é essa de imperialismo que foram arrumar aí para... eu não sei, eu não sei. A esquerda é o seguinte, aí tomaram as dores do Zelensky e etc e tal, o cara é o herói da... dá um tempo, né? Eu acho que a esquerda também, ela se perde muito em certos conceitos, em certas definições que ela escapa do mundo real e vai para um mundo de fantasia, meio esquizofrênico. Quer dizer, como você vai falar um negócio desse?
É evidente que o que está em disputa lá é o controle da Eurásia. Para mim é evidente. Aliás, o Brzezinski, que era o principal teórico da Casa Branca nos anos 90, e aliás foi o cara que inventou a Al-Qaeda, o Brzezinski. Ele que inventou esse negócio de armar os muçulmanos radicais contra os soviéticos. Foi coisa da cabeça dele. Ele, desde o começo, dizia: a disputa da Eurásia é a disputa do controle do mundo no século XXI. Mesmo depois que acabou a União Soviética, ele escreveu um livro chamado The Grand Chessboard, o Grande Tabuleiro de Xadrez. E nesse livro ele dizia: o nosso principal inimigo é a Rússia. E ele escreveu isso num momento em que a China ainda não havia despontado como a grande potência da Ásia. Então estava claro desde o começo. O Kennan, que é o embaixador dos Estados Unidos na União Soviética histórico, ele alertou contra essa política. Ele falou: não façam isso. Não tentem atacar a Rússia. Não tentem cercar a Rússia. Isso vai ser um erro. Vocês não podem. Ele escreveu um artigo no New York Times em 2006, pouco antes dele morrer, alertando contra esse ataque à Rússia. Ele falou: não façam isso, pelo amor de Deus. E fizeram. Então, agora eu acho que nós estamos às vésperas de uma situação em que, como eu disse, ou é a catástrofe ou é um mundo multipolar. Podendo abrir grandes possibilidades para o Brasil, né, recuperar a sua industrialização, a integração. Eu acho. José Arbex, muito obrigado pela sua presença aqui no Latitude Brasil. Pena que o tempo se esgotou, queria ouvi-lo muito mais, os telespectadores certamente também. Mas muito obrigado. É sempre eu que agradeço. Prazer. Muito obrigado. Tá? Prazer é meu. Um grande abraço para você. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção aqui nessa conversa com José Arbex. E na semana que vem estaremos novamente aqui com Latitude Brasil, trazendo informações do Gigante do Sul para o público da Telesur. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau.